Olá, meus amigos ouvintes do Feed Esportivo. Eu sou o Fernando Antonioli e estou mais uma vez aqui com vocês, trazendo novidades do mundo da bola. E comigo está ele, André Santos. André, por favor. Boa tarde, meus amigos do Feed Esportivo. Estamos aqui depois de uma viagem longa, cansativa de Boston. Pelo menos pude contemplar a vitória brasileira por 4-1, Fernando. E viajar na primeira classe é sempre gostoso, né, André? Graças a Deus, as coisas estão fluindo gostoso, bem. Champanhe, foi realmente uma volta para casa fenomenal. E mas hoje, o trabalho né, não para, né? Hoje falando diretamente aqui da Vila Belmiro. Hoje daqui a pouco tem o clássico Sansão, né? E tem gente que acha que nós estamos muito viajados, né, André? Mas ossos da profissão. Não se pode ter tudo, né? Não quero estar em casa assistindo pela TV, prefiro trabalhar em loco. Jamais. Aqui é jornalismo na veia e jornalismo a gente tem que acompanhar aqui, ó, na beiradinha no campo. Aproveitar já, né? Nós sabemos que tem dois jogadores, grandes jogadores, um ex-jogador, um jogador atual fazendo aniversário. Um jogou no seu clube, Oscar. Hoje é aniversário do Oscar. O Oscar que não figura mais na seleção brasileira, ele foi cortado, né? Ele foi cortado ao lado do Felipe Luiz, outros jogadores também deixaram a seleção. Mas eu acho que ontem nós não sentimos essas ausências, né, André? Não. Bom, anuncie quem é o aniversariante e depois, por favor, emende com a sua opinião sobre o jogo do Brasil. Sim, o aniversariante é o eterno xodó da torcida alvinegra, José Ferreira Neto. Diga-se de passagem, foi um grande jogador aí, né? Grande canhotinha. Parabéns, Neto. Se estiver ouvindo aí, felicidades pra você. Abraço, Neto. No primeiro programa eu falei um pouquinho mal de você, você me ligou, já fizemos as pazes, tá tudo certo entre a gente. Aquele abraço. Acontece. Bom, André, vamos lá. Eu fiquei sabendo que você gravou um boletim do jogo. Vamos ouvi-lo? Vamos ouvi-lo. Toca 3, 2, 1. Manda bala. Ontem, em jogo amistoso disputado em Boston, a seleção brasileira bateu os donos da casa, os Estados Unidos, por 4-1. Os gols da partida foram marcados por Hulk, 2 de Neymar e Rafinha Alcântara. Já nos acréscimos, Danny Williams descontou, mas era tarde. Agora o Brasil voltará a campo no dia 8 de outubro, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A partida será no Estádio Nacional, em Santiago, contra a seleção do Chile, atual campeã da Copa América. Sem Neymar, que cumpre suspensão, o Brasil terá um dos jogos mais difíceis contra os chilenos dos últimos tempos. Diretamente do Gillette Stadium, em Boston, André Santos para o Feed Esportivo. Vamos lá, retomamos aqui, André. André Ferreira Santos está ao meu lado. Muito obrigado pelo seu comentário da partida. Assistiu o jogo? Assisti. Assistiu lá de perto, né? Esqueci. Assisti de perto. Um jogo bom, né? O Brasil estava precisando de uma vitória aí depois daquela eliminação nas penalidades, a segunda consecutiva em Copa América para a seleção do Paraguai. Já tinha feito um amistoso muito fraco contra a Costa Rica, ganhando de 1-0. Na minha época o Brasil ganhava de 5, 6, 7 da Costa Rica, mas enfim, isso é para outro programa. Pois é. Ontem o Brasil fez um primeiro tempo, como dizem os jovens, ok. Mas no segundo tempo, com a entrada da nossa ferinha, nosso principal jogador, a nossa esperança, aquele que faz nossos olhos brilharem. Os do Galvão Bueno, então? Nem se fala. Entrou, ganhou, cavou um pênalti ali. Não foi pênalti? Aquela rasteira lá? Até foi pênalti, não foi pra aquele estardalhaço todo que o Neymar fez, mas... Não é de hoje, né? Não é de hoje. Menino cai bem. Antes de aprender a jogar, ele aprendeu muito bem. Se não fosse jogador, trabalharia no teatro brasileiro aí, que cara. Se fosse o Leste, eu estaria de olho nesse daí. E olha, eu queimei a língua gostoso ontem, baseado naquele jogo Xuxo contra... Xuxo, né? Xoxo. Aquele jogo Xuxo. Beijo, Xuxa Meneghel, pra você também. O 20 do programa. Boa sorte aí na nova empreitada. Cara, baseado naquele placar contra a Costa Rica, achei que o jogo de ontem seria um jogo fraco, achei que seria um jogo parado, apostei num 0-0 e queimei legal a língua, né? Queimou legal a língua. Legal. O primeiro tempo não deixou nada a desejar daquilo que foi o jogo contra a Costa Rica, né? Foi uma repetição. Nossa. O Hulk de direita mandou aquele balaço, é o cara que consegue chutar 100 km de distância com a esquerda, com a direita, é um fenômeno. É um fenômeno. É um esse Hulk mesmo, né? O Hulk, o apelido ele cai muito bem. E aí no segundo tempo, o que dizer daquele segundo tempo, né? Se bem que nós estamos exaltando a figura do Neymar, mas a entrada do Rafinha, Alcântara, e a entrada do Lucas também mudou o panorama da partida. Sim. Lucas desconcertou com passes, com dribles.
Gostei da movimentação do Lucas, que estava devendo já uma boa apresentação com a camiseta amarela. Tava devendo, inclusive quando eu estava na zona mista, antes de começar a entrevista coletiva da Seleção Brasileira, em conversa com meu grande amigo Mauro Naves, ele também exaltou o bom desempenho do Lucas na partida. Ele achou que agora ele parece mais maduro, mais pronto para jogar com a camisa da seleção. E vamos ver, eu torço pro Lucas, que aqui no Brasil representou bem as cores do São Paulo, o Marcelinho. E agora mais maduro, mais... O Neymar como protagonista, não exigindo tanto da figura dele, ele pode ser que ele renda mais. É verdade. Ao mesmo tempo que eu acho interessante essa boa apresentação do Lucas, me entristece um pouquinho as apresentações do Douglas Costa e do Felipe Coutinho. Eu achei que são jogadores que têm potencial para se desempenhar, para desenvolver melhor na seleção brasileira, mas por enquanto estou queimando a língua. Apáticos na partida. O Douglas ontem ele se soltou um pouquinho mais. Na primeira partida estava muito apático, aquém daquele futebol que ele vem demonstrando nas mãos do Pep Guardiola, né? Mas ontem eu ouvi um comentário muito interessante. Foi um comentário do Milton Leite. Eu estava assistindo o jogo pela Sport TV. Além, é claro, de estar acompanhando ali ao lado ali na beira do estádio. E o Milton, ele falou que todo mundo criticava o Douglas Costa, uma vez jogador do Shakhtar, mas agora que ele é jogador do Bayern, parece que a gente deposita a nossa confiança nele, né? Seria um vira-latíssimo da nossa parte, o cara que ele é do Shakhtar, o cara não tem potencial para defender a seleção. Automaticamente, o jogador se transfere pro Bayern, vira a nossa esperança. Faz sentido esse comentário para você? Faz sentido porque ele trabalha com o melhor treinador do mundo. Então, se com o melhor treinador do mundo ele vem com uma sequência de jogos agradável, que já em pouco tempo já se tornou um dos ídolos recentes da torcida, porque ele já é aclamado lá no estádio, né? Por incrível que pareça, já capa de todos os jornais, vem jogando bem. E o Shakhtar tem por princípio contratar bons jogadores. Consegue formar consegue levar a campo 11 titulares brasileiros fácil. 11 jogadores bons, que jogariam em qualquer time aqui do futebol brasileiro de titular, tranquilamente. E ele é mais um, que foi para um time que já está pronto, com um treinador competentíssimo e que vem jogando bem. Não acho que ele era aquele demônio, também não acho que ele é esse santo. Eu acho que ele é um bom jogador. Não é craque, não é um perna de pau também não. E essa questão, André, ela surge a partir de 2006, né? A partir de 2007, na verdade, porque quando o Brasil perdeu para a França em 2006, todos alegaram que não era mais época de Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo, dessa galera defender a seleção brasileira, então todos pregavam uma revolução, uma nova cara para a seleção brasileira, renovação, na verdade, é a palavra, não uma revolução, que acabou sendo uma consequência. E aí nós começamos a ver mais jogadores que atuam no Brasil defendendo a seleção. Ontem, por exemplo, tinha o Elias entre os 11 titulares, tinha o Lucas Lima, coisa que há 15 anos não existia, né? O cara, curiosamente, ele só era convocado quando ele ia pro Real Madrid, quando ele ia no Barcelona. Enquanto ele estava aqui no São Paulo, no Corinthians, no Santos e no Palmeiras, ele era ninguém. A partir do momento que ele era convocado, já despertava o interesse do técnico da seleção e já era convocado automaticamente. Então, eu reforço a minha tese de vira-latismo. Isso deve-se muito ao nosso ilustre mordomo Carlos Alberto Parreira, que não conseguiu botar limites àquela seleção de 2006, que foi a farra do boi em Vegas, na Suíça, num período antes da Copa do Mundo. E teve a gostosa que invadiu para abraçar o Ronaldinho. E o Ronaldinho saiu e foi pra galera. E aí começou a bagunça. Kaká, que no ano seguinte era o melhor do mundo, não jogou nada. Ronaldinho Gaúcho, que era 2 vezes já o melhor do mundo, jogou nada. Esperamos muito de uma seleção que não tinha muito que mostrar pra gente. Eles não tinham bons talentos individuais, mas o coletivo não funcionou. A seleção do Dunga em 2010, que caiu diante da Holanda, tinha comprometimento. Era limitada tecnicamente, mas era comprometida. Ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações atropelando a Argentina lá. Embora então, a de 2015 também não tenha, a de 2005, perdão, não tenha feito diferente. Mas tecnicamente era um time que para ganhar a Copa do Mundo com o pé nas costas. Nenhum time reunia Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos. O que reforça Cafu. Ainda mais a sua tese é que a seleção campeã foi a limitadíssima Itália, que jogava no 3-6-1 e tinha Lucatoni no ataque, o Grosso de lateral esquerdo. Era uma seleção que não vou criticar, mas também estava longe de jogar bonito, né? Tinha ali o seu Camoranesi, seu Pirlo, seu Totti, mas
quem são esses caras perto das nossas estrelas, né? Ganhou. Gosto muito do Pirlo, pra mim, indiscutivelmente, um dos melhores volantes que eu já vi ao lado do Schweinsteiger, mas aquela seleção do Lippe, se encontrasse o Brasil pelo caminho, de repente... A Itália ganhou como todas as seleções da Itália ganham, jogando esse futebol pragmático, pouco brilhante, mas efetivo. São os melhores defensores do mundo, né? Não é de hoje. Ah. Bom, André, vamos mudar de assunto? Vamos. Porque enquanto o Brasil fazia bonito, fazia um excelente trabalho nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o STJD, essa corja, esse bando de... Me falta um adjetivo para qualificar ou para rebaixar ainda mais esse pessoal. Eles estavam livrando a barra, sabe de quem? Do Márcio, do Emerson, do Sheik, E além dele, do mimadinho do Eduardinho. do Eduardinho, do Eduardinho. Dudu, Edu. Pois é, cara, ridículo na minha opinião. Foi um desserviço ao futebol. O cara agrediu o árbitro, todos nós vimos, na final do Campeonato Paulista. O Dudu, insatisfeito com a expulsão, ele vai e agride o Possuído Sereta. de uma legião. Ele agrediu o árbitro. Ele inicialmente pegou 180 dias. Foi um efeito suspensivo, fez com que ele jogasse até hoje. Ele cumpriu 2 jogos na oportunidade. Sim. O efeito suspensivo fez com que ele jogasse até hoje. E o Palmeiras conseguiu reduzir para mais 4 jogos. De 180 dias para 6 jogos, André. E eu fiquei sabendo que o Palmeiras ainda vai recorrer. Parece que o Dudu vai lavar uma louça, trocar uma lâmpada lá no STJD e vai sair impune dessa. O Brasil, esse é um retrato do que é o país. Não adianta, o esporte imita aí as nossas legislações e neste momento eu confesso a você que eu fiquei esperançoso por uma punição um pouco mais rigorosa, visto os inúmeros processos, um povo que diz que sai para protestar por 30 centavos. Eu achei que neste momento em que escândalos atrás de escândalos de Lava Jato, Mensalão, cartel do metrô, candidato à presidência que é pego com um helicóptero aí cheio de cocaína, eu achei que nesse período as coisas poderiam começar a ser modificadas, mas não é o que aconteceu. Mais uma vez, o futebol e o esporte, ele é retrato do seu povo, é um povo que não vai até as últimas consequências, ele vai jogar e a torcida vai gritar o nome dele, tanto a torcida do Palmeiras, o rival vai xingar, ele vai fazer gol e tudo se esquece. Com certeza. E André? Um país de todos, Brasil. Acho que eu deixei claro nas edições anteriores do programa que eu tenho uma leve tendência a ser São Paulino. Ah, sim, E leve. o fato de ser São Paulino também não vai me ausentar dessa crítica, que não é só o Dudu que tá jogando sob efeito suspensivo. O Luiz Fabiano, ele foi julgado pelo STJD, não lembro quantos jogos de gancho ele pegou, mas pouco depois do julgamento ele estava lá jogando contra o Corinthians. E era a esperança de gol contra o seu time, no Clássico, fez o gol. E ele só não tá jogando por conta das lesões, mas o efeito suspensivo tá lá, tá em vigor ainda. Assim como o Dudu, né? Também jogou contra o Corinthians. Então essa minha crítica não é só ao Palmeiras, essa é uma crítica ao STJD, que permite que isso aconteça. Não lembro, o Luiz Fabiano, na verdade, eu lembro, foi no jogo contra o Sport, ele foi expulso, não é novidade pra ninguém, se revoltou contra o árbitro, contra o adversário, pegou esses jogos de gancho, agora eu não vou lembrar quantos. Ele merecia essa banheira, ele merecia ficar de fora, mas é o cara que tá jogando. Então não é só com o Palmeiras, não é só o caso do Dudu que a gente tem que levantar aqui, são inúmeros casos, porque o que acontece hoje, se um cara do Atlético Mineiro, se ele pegar um gancho, um cara do Corinthians, do Grêmio, que são times que estão concorrendo direto ao título, se pega um gancho, já vai abrir margem, esses casos já abrem margem para que eles possam também pegar um efeito suspensivo, e aí vai manchando cada vez mais o nosso futebol. O torcedor, infelizmente, ele é passional. O talento está acima do caráter, das virtudes e do bom exemplo que o jogador pode passar. O Luiz Fabiano está longe de ser um exemplo para qualquer tipo de pessoa dentro de campo, com o comportamento dele. Não estou dizendo ele como atleta, porque ele faz gols, é um jogador importante para o São Paulo, tanto que fez um gol no Clássico contra o Corinthians. Mas a postura dele, infelizmente, a torcida do São Paulo, já que estamos falando de São Paulo, por exemplo, venera. Meu pai cansa de dizer que a torcida do São Paulo venera o Serginho Chulapa. O cara não é exemplo de nada. Desculpa.
jogador, fazedor de gols, maior artilheiro da história do São Paulo, mas é um cara que pegou punição de mais de 100 dias, é um cara que ficou afastado, quase foi banido do futebol. E é esse tipo de modelo que a torcida exalta. Peguei ele só para ilustrar, já que a gente tá falando de São Paulo, mas como ele tem números aí. Sim. Então a torcida é isso, e o STJD corrobora, contribui muito para esse fortalecimento desses bad boys aí no futebol. Poxa, você pegou um gancho excelente, André, que inclusive não estava na minha pauta, mas há um bom tempo eu penso nessa condição no futebol brasileiro. Eu acompanho o futebol desde o final da década de 90. E eu lembro que naquela época eram inúmeros jogadores, bad boys, taxados como os bad boys. E de um tempo pra cá, prega-se muito no futebol o respeito ao adversário. Tal do fair play. Só que eles respeitam tanto que eles tornaram um jogo chato. Bad boys, pra que te quero? Você sente falta de Vampeta, Souza? Você acha que o Emerson Sheik, que ainda está em atividade, não que o Souza não esteja, o Souza está jogando lá no interior do Rio Grande do Sul, mas você sente falta dos bad boys, da figura dos bad boys? Olha, sinceramente, eu não classifico o Dudu como um bad boy. Eu classifico o Dudu como um cabeça de bagre. Um cara que agride um árbitro não é um bad boy. Bad boy é o Júnior Baiano, que foi expulso pelo Godoy e sinalizou que ele estava bêbado. E quebrava todo mundo depois. Isso é um bad boy. O problema, o Dudu é um cabeça de bagre. O bad boy, não sei se assim, o Souza, o Vampeta, eles são mais fomentadores de discussão. Romário. O Edmundo é um bad boy, que também é um que eu não incluo como exemplo. Hoje tá calmo, tá trabalhando lá na Band, fala sereno, nem parece o Edmundo que jogava bola. O Edmundo, depois daquele jogo, eu lembro da final do Paulista de 93, Corinthians e São Paulo, que o Corinthians e Palmeiras, quando ele foi atropelado pelo Palmeiras da Parmalat, que injetava muito dinheiro na sua equipe. O Edmundo deu uma entrada criminosa no Paulo Sérgio. Se ele não pula, provavelmente eu acho que ele parava de jogar futebol. Só que ele não foi expulso. O Bandeira, o Godoy, que bandeirava essa partida, nem sinalizou que foi falta. O lance foi em cima dele. Normal, clássico, rivalidade. Naquele tempo era permitido uma polêmica, menos câmeras filmando a partida. Só que o que me surpreende é o Edmundo, em 2013, 10 anos depois, dizer que ele queria acertar. E se fosse hoje, ele acertaria o jogador. Isso pra mim é um absurdo. Isso não é futebol. Então, e fala pro palmeirense. O palmeirense acha bonito. O palmeirense exalta. É raça. Isso não é futebol, gente. Isso não é futebol. E o cara que faz uma coisa pra macho. É porque era o Paulo Sérgio, que era um cara calmo, que era um cara até da igreja, acho que até pastor. Queria ver ele fazer isso aí no Viola, no Ronaldo goleiro. O Ronaldo goleiro que era tão louco quanto o Edmundo também. Não faz, entendeu? E eu também não é pra ter briga e morte em campo. Futebol, lógico, um lance duro ou outro vai ter, que é do futebol, é jogo de contato físico, não é tênis, né? Mas você, depois de passar a partida, 10 anos depois, você ainda dizer que queria pegar, deveria ter acertado, eu acho um absurdo. Esse é um bad boy, e que pra mim, em 97, pra mim o Edmundo era o melhor jogador do mundo. Melhor jogador do mundo pra mim. Mas isso não justifica. E uma diferença significativa entre Vampeta, Souza... Não são jogadores de briga. Emerson Sheik. O Sheik eu ainda classifico como jogador decisivo. Mas o Dudu não é um cara decisivo. Não. O Dudu não é aquele cara que no clássico vai chamar a responsabilidade. Bom, marcou o gol contra o Santos naquela final. Não, na verdade ele perdeu um pênalti, né? Não lembro se ele havia feito o gol antes, não sei quem fez o gol. Ele perdeu na final, né? Ele perdeu na contra final. o Santos na arena. Mas pelo menos no último clássico ele deixou o dele. Mas eu ainda não vejo o Dudu como aquele jogador decisivo. Acho um excelente jogador. Pode se tornar, precisa finalizar mais, acertar mais chutes de média a longa distância. Você é um jogador rápido, que joga bem pelas beiradas do campo. Tem tudo pra se tornar. Tem que ganhar títulos, não ganhou nada ainda. E eu acho que essas recentes apresentações do Dudu justificam aquela briga do Palmeiras, né? A novela envolvendo São Paulo e Corinthians para saber quem contratava o jogador. Acabou que o Palmeiras foi lá e fez a contratação. Concretizou. E parece que tá dando certo. Claro, tá dando certo porque ele não ficou 180 dias fora. Senão, ó, tchau 2015. Tchau patrocinador.
Bom, legal. Depois a gente pode continuar essa discussão de vamos Bad fazer Boys, André, um mas programa disso. vamos respeitar aqui o nosso cronograma. Vamos lá. Beleza? Bom, eu anotei aqui o uniforme do Oktoberfest. Eu nem lembro porque eu coloquei isso no script, mas eu não vou falar muito disso. É só porque tem um time na Alemanha, o Munich 1806, não lembro agora nem o nome do time. Eles criaram um uniforme invocado, viu? Tem uma calça de bávaro, um uniformezinho verde pra celebrar o Oktoberfest que ficou, ó, ridículo. Quero ver em campo. Imagina se esses caras entram embriagados em campo, isso é engraçado. Às vezes eu acho que São Paulo entra bêbado em campo, sabia? Porque, pelo amor de Deus, tem cada apresentação. Bom, vamos pular esse aqui, o uniforme do Oktoberfest. Vamos pros palpites? Palpites da rodada, claro. Palpites da rodada. Roda a vinheta. Não tem vinheta, né? Bom, a gente vê os palpites. Bom, André, Ponte Preta e Vasco no Moisés Lucarelli. Ponte. Pai André, puxa aí, pai André. Ponte Preta ganha fácil, assim, você nem titubeou, 2-0. né? 2-0 Ponte. Quem marca os gols? Não, aí é muita coisa. Bom, você, Fernando, Ponte, Vasco? Cara, olha, de novo, gostaria que o Vasco saísse dessa situação. Ou que pelo menos, já que é pra cair, não cai na lanterna, né? Não cai na 30ª rodada. Briga até o final, lute até o final. E se é um jogo pra reagir, a Ponte Preta vem mal. A Ponte Preta fez uma boa exibição contra o São Paulo, eu gostei. Tomou 3-0, mas não largava o osso. Eu torceria pro Vasco, mas eu acho que vai dar Ponte. Quanto? Ah, meu. Placar 2-1. 2-1. Beleza. Internacional de Porto Alegre e Palmeiras no Beira-Rio. Jogão, hein? O Internacional é um dos times mais bipolares do Campeonato Brasileiro. Em casa joga muito bem, fora padece. No último programa você comentou que o Inter não faz gol fora de casa e, do contrário, em casa não leva gols. Não leva gols. Eu vou apostar no Internacional porque é no Beira-Rio. 2-1 Inter. Eu vou ficar em cima do muro. Vou no empate. Empate? 2-2. Beleza. 2-2. Atlético Mineiro e Avaí. Atlético Mineiro. 3-1. É Cartola. 3-1. Jogo pro Cartola. Jogo pra você colocar o Lucas Prato, que eu fiz. É jogo pra você colocar o Léo Silva, que eu fiz. 3-1. Só porque você falou 3-1, eu vou falar 4-1. Vamos ver. Espero que não. Estados Unidos. Espero que não. Espera que não, né? Espero que não. Você é o mais interessado nesse jogo. Tô sendo imparcial, isento. Bom, Figueirense e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. O clássico da rima. Mesmo sendo lá em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina. Então eu vou colocar... Bom, eu acho que esse é um jogo pra empate, viu? 1-1. 1-1? 1-1. O Figueirense, quando você acha que vai, ele emperra, e quando você acha que ele vai emperrar, ele vai, né? Pois é. Empate? Poxa, não sei, rapaz. Acho que semana passada o Atlético Paranaense descolou um excelente resultado lá no Horto, ganhou do Galo. Em casa, frente ao Joinville, deram mole, empataram. É outro time bipolar. Eu acho que ele vai ganhar. Acho que vai ser 1-0 pro Atlético Paranaense. Santos e São Paulo, olha o clássico. Façam suas apostas. Olha o jogão. Jogão, mas eu aposto mesmo com desfalque no Santos na Vila. Pô, cara, a gente pode até falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Ontem a gente deu uma pincelada. Eu acho que é um jogo pra 3-2, 4-3. Eu não sei pra que lado. Esse jogo não vou chutar placar, mas eu acho que o Santos vence, mesmo desfalcado do Giovânio, do Lucas Lima que serviu a seleção. São desfalques importantes, hein? São desfalques importantes, mas o Santos tá jogando muito bem, o Ricardo Oliveira tá uma excelente fase. E uma fase melhor que o Ricardo Oliveira, eu coloco o seu treinador Dorival Júnior, que salvou o Santos, estava sendo ali apontado como um dos possíveis rebaixados e acendeu aí com a chegada do Dorival Júnior. Eu aposto no Santos, mas sem palpite de... Aposto no Santos? Aposto no Santos. Eu nem vou perguntar em quem você aposta. Eu acho que você tem que apontar um vencedor. Eu aposto no Santos, pelo retrospecto do Peixe na Vila, embora acho que pesa muito pro Peixe essas ausências aí de Lucas Lima e Giovânio principalmente. O Lucas Lima, ele é um cara que destoa no meio, mas eu sou um fã desse jogador Giovânio. São dois times que não jogam nem abertos. Para mim, eles jogam escancarados. Osório e Dorival. Dorival já na sua segunda passagem pelo Santos. Segunda passagem. É um cara que no Paulista de 2010 ele ganhava jogo de 6-4, ele ganhava jogo de 5-2. Osório também vem com uma proposta de levar sempre adiante a sua linha de marcação. Dois times jogando aberto.
garantia de muitos gols hoje na Vila Belmiro. 3-2 pro Santos, eu acho. Beleza. Vou depor contra o Tricolor. Vamos ver. Coxa e Fluminense, No Alto da Glória? no Alto da Glória. Coxa vai precisar dar muito glória, viu, se ganhar esse jogo. Mas mesmo? eu acho que dá Fluminense. Mesmo? eu acho que Porque dá eu acho que Fluminense. dá Coxa. 1-0 Fluminense. Quero mais é que esse Fluminense vá cumprir a Série B, meu amigo. Depois daquele... Com juros e correções monetárias. O Fluminense tá puto. O Fluminense tá puto pra cá. Palavras do senhor Márcio Bittencourt. Mário Bittencourt. Quero que esse cara vai junto com o Fluminense perder o jogo hoje no Couto Pereira. 2x1 pro Fluminense. 2x1 pro Coxa. Opa. 2x1 pro Coxa com 2 gols de São Paulo, hein? Quem? Aliás, 3 gols de São Paulo. Quem? De um lado, 2 do menino Henrique e do outro um gol do Cícero, descontando. Cícero. Goiás Esporte. Equilibrado. Equilibrado. Eu acho que dá Sport. Acha Acho que dá o Sport Sport. vai ganhar fora de casa? Acho que o Sport ganha 2-1. O Sport tá 9 jogos sem conquistar uma vitória, hein, rapaz? Exatamente por isso que Brincadeira, já hein? passou da hora de reagir. Do Eduardo Batista, todo mundo exaltando o cara, colocando o cara lá em cima. De repente não presta mais, 9 jogos sem ganhar. Olha, vou torcer pro Sport se recuperar por um motivo muito honesto. É o único representante nordestino no Campeonato Brasileiro. Direto da Lampion League pro... Da Champions League, verdade. Então, cara, quero torcer pro Sport, mas jogando em casa, o Goiás é carne de pescoço. Acho que dá empate. Empate? Acho que dá empate. Dá empate. Amanhã tem rodada. Não, e hoje ainda tem um jogo importante. Corinthians e Grêmio. Ah, eu tava esquecendo. O jogo que do primeiro e o terceiro colocado do campeonato. Como pude me esquecer do Corinthians? Eu acho que dá Corinthians, Acha? porque joga em casa, vem muito bem, é o melhor mandante do campeonato. Mesmo ali vai se ressentir da falta do Elias, do Fagner, que cumpre suspensão, e do melhor zagueiro do futebol brasileiro, pra mim, o Gil. Achei que você tava falando do Lianco. Também tá fora. E aí eu acho que dá Corinthians ali, mas bem apertado, 1-0, 2-1. O Grêmio também tá sem o Luan, que serve a seleção sub-23. O goleiro Marcelo Groi, convocado. Eu acho que dá um bom jogo aí, viu? Luan, que carimbou o travessão ontem na derrota do Brasil para a França. E Marcelo Groi, que poderia ter pego aquela bola. Com certeza, né? falhou. Dizem que a cabeleira do Davi Luiz atrapalhou, mas eu tava lá pertinho e não foi bem assim. Se bem quando tá o Davi Luiz, tudo é possível. É. Carisma em pessoa, mas o futebol... Bom, deixa pra outro dia também. Bom, amanhã tem Lúcio rodada. do século Eu XXI. esqueci de dar meu palpite pro Corinthians e Grêmio. Acho que o Corinthians perde em casa, mas acho que essa derrota não vem para o Grêmio. Acho que o Corinthians vai perder pra um time pequeno lá na frente. Talvez pro São Paulo em novembro. Jogo esse Já pode ser campeão. do título, hein? Jogo esse que pode ser do título. Eu aposto em 2-0 hoje pro Corinthians, mas acho que é um jogo super, hiper aberto. Eu disse que Inter e Palmeiras seria o melhor jogo da rodada, eu estava redondamente enganado, porque essa rodada tá recheada de excelentes jogos, cara. Recheada de excelentes jogos. O jogo mais importante é Corinthians e Grêmio, né? Porque vale a Sim, liderança. Ganhou uma importância aí ao longo das semanas, né, com as posições dos times. E também vai ser um duelo legal, né? Vai ser um duelo do Tite contra um ex-pupilo, Roger. Que tá fazendo um excelente trabalho. E é aquilo que eu tava dizendo ainda lá em Boston. Se o Corinthians perder esse jogo e o Atlético ganhar, são 2 pontos de diferença só. E aí a coisa já começa a complicar. E 3 pro Grêmio, né? Exatamente. Aí a água já começa a bater na bunda, o Scott começa a estalar, o circo começa a estreitar, e amanhã tem Flamengo e Cruzeiro. Outro jogão, no meu... Eu acho que o Cruzeiro ganha. O Cruzeiro Sério? tá motivado com a chegada Também do Mano acho. Menezes. O Mano E tem Menezes, elenco. que foi injustiçado no Corinthians. Sempre disse isso aqui. Acho que ele teria que ter continuado. Deveria ter continuado. Diretoria... Torcida tem paciência. Mas você acha, o que o Corinthians ia conquistar? O que ele ia galgar com o Mano Menezes em 2015? Você acha que de repente o futuro na Tudo na que o Tite Libertadores, ganhou foi fruto do trabalho do Mano Menezes. Tudo. Absolutamente Ele tudo. pegou o time ali no céu. Ele ainda perdeu um título brasileiro que o Mano Menezes deixou ganho pra ele. pro Corinthians. Mais ou menos. Quem perdeu aquele título, todo mundo sabe que foi o senhor Adilson Batista. Pois é. Aquele falastrão. Pois é, mas ele deixou o time muito bem colocado antes de assumir a seleção brasileira. Muito bem. E fez a reformulação que o seu Tite não teve coragem de fazer no Corinthians. Né? Ele acabou com aquela história de Paulo André, que já não jogava mais nada. Ele acabou com a história de Sheik entrar e fazer a hora que queria. Chegar atrasado, mandou pro Botafogo.
Corinthians é maior que o Tite, maior que o Sheik, maior que o Mano Menezes. O Mano Menezes foi um cara que teve coragem de pôr os pingos nos is, como diziam os antigos. Muito sensível da sua parte. E eu acho que ele merece, comentário. tirando essa parte de torcer pelo treinador, eu acho que o time, quando chega um treinador novo, quer mostrar trabalho, eu acho então que ele tem mais chances aí, embora o Flamengo esteja com um treinador novo, com Oswaldo, mas eu acho que o Cruzeiro é um pouco melhor, neste momento. Que, aliás, os deuses do futebol não conseguem explicar como é que o Oswaldo tá dando certo no Flamengo, né? É um casamento que tem tudo pra dar errado e tá virando. Tá virando. Vamos ver por quanto tempo. Vamos ver por quanto tempo, porque tem gente que acredita no Flamengo. Tem gente que acredita tá no Oswaldo. Tá se reestruturando, tá ganhando uma grana boa, a partir do ano que vem vai ganhar ainda mais. Mas, uma vez Flamengo, né, André? Sempre Flamengo. Na hora da novidade. Aposto no Flamengo, acho que vai ser 3-2. 3-2. Vou cravar um placar aqui. E aposto que terá gols de Alan Patrick, só porque eu coloquei no cartão. E do Kaique, que é um menino que tava longe dos holofotes e hoje tá despontando como um dos melhores atacantes do Brasil. Pelo menos fazer tá mais gol que o Guerreiro, mais que o cara que acabou o caô. Balançando a rede. Acabou o caô. Falando em caô, tem Jack amanhã. Joinville e Chapecoense. Clássico catarinense. Clássico barriga verde. Clássico. Chapecoense, entendeu? Barriga verde. Roda a vinheta da praça. Carlos Alberto de Nóbrega curtiu isso. Bom, Jack e Chape, meu amigo. Na casa do Jack. Jack. 1-0. Cara, 1-0 disse ali. E repito, Joinville vem fazendo excelentes apresentações, não vem dando sorte, carimbou a trave 3 vezes contra o São Paulo. Joinville tem um excelente goleiro, que é o Agenor, já disse isso aqui antes. E acho que dá Joinville também, na casa do Joinville, mas é um jogo super aberto, clássico, meu amigo. Vou Clássico é clássico e vice-versa. Vou retroceder e vou apostar no empate aqui, Empate. viu? Pode me cobrar depois. Cobrarei. Mas tomara que o Marcelinho Paraíba faça gol, porque eu coloquei no meu cartão. E tomara que o Genoir feche o gol também. Então não tem Porque ele como também empate. tá no Cartola? Tá no Cartola. Ah, tá. André, e seu Cartola, hein? Quando Meu vai começar? Então, Parou lá em 2012, eu né? fui eliminado. Desde 2012 eu não escalo o time. Caramba, hein? Por Brincar. motivos de força maior. Então, abdiquei um pouco dessa brincadeira. Bom, palpites eliminados. Seleção brasileira já falamos. Dudu, a vergonha de futebol atual já falamos. É hora de abraços. Abraços. André, eu tenho um abraço muito especial Pra quem? pra você, meu amigo. Vem cá. Opa, grande Um abraço, abraço pra Fernando. você que vem fazendo um excelente trabalho aqui Muito no Fit obrigado Esportivo. pra Meus você parabéns. também. Quero cumprimentá-lo. Chego em casa e o que mais recebo são mensagens elogiando sua apresentação. Opa. A minha nem tanto, porque perto do senhor meu brilho é ofuscado. Então eu quero humildemente lhe parabenizar aqui pelo desempenho no Fit Esportivo. Recentemente firmamos contratos milionários com excelentes empresas. Novidades, Já né? estamos Vamos dar viajando aquela agora. segurada pra. Não, Vamos dar aquela Pra segurada. não sucesso não subir a cabeça. Sim, Mas sim, André, sim. ó, Parabéns, Fernando. Parabéns por meu essa amigo, forte parceria. abraço. Mas quero mandar um outro abraço não menos especial pro irmão do Fernandinho Calderon, que se chama Alexandre. O Grande. Ale, aquele abraço, continue ouvindo o feed. Grande abraço, Alexandre. Algum abraço, André? Um abraço pra você, Fernando Antonioli, que vem cá, abrilhantando meu nego. o nosso programa Que aqui isso, com que isso. comentários São sensatos, seus serenos. ouvidos, são seus ouvidos. Assim como você, recebo inúmeras congratulações. Ah, é? Me mostra. Meu celular não está aqui, mas eu mostrarei em breve. Alguma garota? É. Não, deixa Bom, pra lá, bom. Érica, te amo, beijo. Não quero ser destruidor de lar nenhum aqui. Bom, André, então, após esse caloroso abraço, eu me despeço. Aqui. Eu me Esse foi despeço. mais um feed esportivo. Pera aí, a gente tem mais alguma coisa a dizer? Não, por hoje só, eu acho, eu né? tenho uma dica, mas Ah. eu ia ler. Eu acho que o programa já, ó, 33 A minutos. gente o que você já acha? estourou o limite. Amanhã você vem Deixa com a dica. querendo mais? Amanhã Deixa querendo a mais? gente passa, né? Amanhã tamo aí? Tamo aí. Amanhã tamo junto? Nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Amanhã vai estar tendo feed? Com certeza. O coração tá até batendo mais forte. Eu ainda tô cansado do fuso, preciso descansar dessa viagem É longa. verdade. Mas serão 90 minutos de muita emoção aqui na Vila, então, André, fica acordado. Vamos lá, né? Vamos lá. Não dê de Paulo Henrique Ganso. Fica acordado. Sempre, sempre. Pessoal, vamos nessa. Eu e o André ficamos por aqui na Vila Belmiro. E a vocês, uma excelente noite e se liguem em mim. Até mais, pessoal. Abraços.